O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse texto está em Levítico capítulo 6, versículo 13. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia meditando e refletindo na palavra de Deus. No final dessa reflexão, estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para registrar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. Esse texto que escolhi para a nossa reflexão de hoje está falando sobre uma das várias obrigações que os sacerdotes tinham dentro do tabernáculo de Deus. Eles tinham as leis que foram dadas por Deus ao povo de Israel. E naquele tempo, aquele povo recebeu as leis para eles lidarem com todos os tipos de assunto, para eles lidarem bem, irem bem em todas as áreas de suas vidas. E o assunto sobre o qual vamos falar hoje está relacionado à oração. E você vai entender o que esse texto que eu acabei de ler, que está nesse versículo 13 do capítulo 6 de Levítico, tem a ver com a oração. Eu li para você da seguinte forma: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse texto está em uma versão mais antiga. Nas versões mais novas, podemos ler mais ou menos assim: o fogo deverá permanecer aceso continuamente, não deve ser apagado. Aqui está falando sobre fogo, mas que fogo é esse? O fogo do altar. E que altar é esse? O altar que Deus havia ordenado que os homens construíssem no tempo de Moisés, nos tempos de Moisés. Era nesse altar, ali no tabernáculo de Deus, que eram apresentados os sacrifícios, os animais que eram mortos, para que seus sangues fossem derramados, a fim de que Deus perdoasse o pecado de todo o povo. Naquele tempo existiam vários tipos de sacrifícios para objetivos, propósitos específicos. E um desses sacrifícios deveria ser apresentado todos os dias. Ali no tabernáculo, todos os dias, os sacerdotes apresentavam sacrifícios a Deus. E um dos mandamentos de Deus para os sacerdotes ali no templo era que o fogo que se mantinha aceso naquele altar, a fim de consumir os sacrifícios, esse fogo deveria permanecer aceso todos os dias. Se você ler em um versículo anterior a esse, você vai perceber que todas as manhãs eles deveriam estar ali dando a manutenção na chama do altar. Eles deveriam colocar lenha todos os dias. Observe o que está escrito no versículo anterior, no versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, ou seja, ele sempre estará aceso sobre o altar. Ele não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, ou seja, todas as manhãs o sacerdote deveria colocar lenha naquele fogo, para que a chama sempre estivesse acesa. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E no versículo 13 continua: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então aqui nós entendemos perfeitamente que era o mandamento de Deus para os sacerdotes, mandamento esse concernente aos deveres do templo, aos deveres sacerdotais. Esses deveres, essas obrigações diárias que os sacerdotes tinham naqueles tempos,
eles têm a ver com a nossa vida espiritual e com o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos que aquele fogo, ele tinha a finalidade de queimar os sacrifícios que eram apresentados ali no altar. E quando falamos de sacrifício, nós podemos colocar aqui, para fazer uma analogia, aquilo que está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 12, nos 2 primeiros versículos. Ali o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso vai estar lá bem no início do capítulo 12 de Romanos. Ali ele pediu aos cristãos que estavam em Romanos que eles se apresentassem a Deus como um sacrifício vivo. Ele não disse que eles deveriam se sacrificar assim como se sacrificavam os animais. Tanto que ele disse como um sacrifício, de maneira semelhante, e ainda complementou, um sacrifício vivo e não um sacrifício morto. E o que vem a ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso? Ele estava falando simplesmente sobre entrega, sobre renúncia. Você já viu na Bíblia Sagrada, ali no livro de Isaías, alguma profecia falando sobre o sofrimento do Messias, o sofrimento de Jesus Cristo? Que ele se entregaria como uma ovelha, como um cordeiro mudo na mão de seus tosquiadores, que não abre a sua boca? Nós sabemos que a natureza da ovelha é assim, ela fica muda, ela não resiste, ela é humilde, ela é mansa, ela fica quieta quando o seu tosquiador pega ela para tirar a sua lã. Da mesma forma acontece quando um sacerdote ia sacrificar uma ovelha. Ela não resistia, ela não oferecia nenhuma resistência, ela tinha total submissão ao seu dono. Assim, nós, cristãos, devemos ser com o Senhor Jesus Cristo, o nosso pastor, o pastor das ovelhas. Nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Ou seja, nós devemos sacrificar as nossas vontades pecaminosas, nos comportando de forma humilde, submissa a Deus, sem reagir à vontade de Deus. Assim, nós estaremos agradando a Deus e Deus nos traz vida, pois a palavra de Deus diz que quando nós obedecemos a palavra de Deus, Ele nos dá o seu Espírito Santo, Ele nos enche do Espírito Santo, Ele nos derrama poder e nos capacita com o poder e a virtude do Espírito Santo. Dessa forma, estaremos cumprindo o que está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, nos apresentando a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo no sentido de estarmos separados daquilo que vem das trevas, daquilo que é do maligno, separados para Deus, santificados, retirados de um lugar imundo, contaminado, de trevas, e transportado para um lugar de luz, de paz, de pureza, de obediência, vivendo de uma maneira que agrade a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês, ou seja, a maneira de vocês viverem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aquela atitude, aquela prática que os sacerdotes tinham nos tempos antigos, de apresentar os animais a Deus após eles serem sacrificados e terem o seu sangue derramado,
aquilo ali era uma simbologia, uma representação do que aconteceria com Jesus Cristo. E também demonstra, é uma representação de como nós devemos viver diante de Deus. Da mesma forma que aqueles animais eram sacrificados a Deus, nós também devemos, de uma forma semelhante, nos sacrificar a Deus. Viver de uma maneira que agrade a Deus sem resistir à vontade de Deus, sem apresentar qualquer resistência à palavra de Deus. Mas você precisa observar mais um detalhe. Não bastava apenas que os sacerdotes sacrificassem, tirassem a vida daqueles animais e apresentassem eles a Deus. Era necessário também, além de outros preparos, que aqueles animais fossem colocados no altar em cima da chama do fogo, para que a chama daquele fogo do altar consumisse aquele animal. É esse tipo de sacrifício que a Bíblia chama de holocausto. Um sacrifício completamente queimado, completamente entregue ao Senhor. Porque existiam outros tipos de sacrifício, conforme eu falei aqui no início do vídeo. Existiam até mesmo sacrifícios que não eram apresentados animais. Existiam sacrifícios de cereais, por exemplo. Existiam sacrifícios onde as pessoas ofereciam bebida a Deus. Mas nesse caso dos animais, existiam sacrifícios também que nós chamamos de holocaustos. Tinham uns sacrifícios que as pessoas não queimavam ele totalmente a Deus. Uma grande parte desse sacrifício eram para as pessoas comerem e para os sacerdotes comerem. Mas o holocausto era um sacrifício completamente dedicado. Por isso ele era todo queimado para ser oferecido a Deus. E dessa forma nós precisamos nos entregar de forma completa para Deus. E da mesma forma que era necessário ter o fogo, ter lenha no altar, para que o fogo, aquela chama, consumisse todo o holocausto, todo o sacrifício, assim também nós, na nossa maneira de viver, apresentando a Deus o nosso corpo, toda a nossa vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós precisamos, dentro de um preparo espiritual que nós devemos buscar diariamente, tendo comunhão com Deus, meditando na palavra, orando e jejuando, buscando obedecer e agradar a Deus através da sua palavra, nós precisamos acrescentar a tudo isso a chama do altar em nossas vidas. E o que vem a ser a chama desse altar? O que representa a chama do altar naqueles tempos antigos que os sacerdotes utilizavam para consumir o sacrifício? Essa chama, para nós, nos dias de hoje, é simplesmente a nossa prática da oração. Juntamente com a nossa renúncia, com a nossa obediência e submissão a Deus, nós precisamos orar a Deus todos os dias. Assim como diz aqui em Levítico, no capítulo 6, versículo 12, que os sacerdotes deveriam colocar lenha todas as manhãs para que a chama não se apague, assim também nós devemos orar ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Se você fizer uma pesquisa aí na sua Bíblia, você vai encontrar vários versículos ali no livro de Salmos, onde o salmista fala sobre orar pela manhã, orar pela madrugada. O salmista diz que antes da alva, as orações dele já estavam sendo apresentadas a Deus. Ele diz que antes do amanhecer, antes de terminar a escuridão da madrugada, ele já estaria orando a Deus. Lá no livro de Provérbios, se não me engano, capítulo 8, verso 17, vai falar o seguinte: eu amo os que me amam,
e os que de madrugada me buscam, me acharão. Lá em Provérbios também, ou melhor, lá no livro de Jó, ele também vai falar sobre isso. Lá vai ter um versículo, alguns versículos, eu não me lembro a referência, dizendo que se era um dos amigos de Jó dizendo para ele, se ele buscasse a Deus pela madrugada e pedisse a Deus misericórdia, certamente o Senhor viria em favor dele. Nós temos muitas referências na Bíblia aonde nós vemos a prática da oração pela madrugada e pela manhã. No Novo Testamento também, no livro de Marcos, eu não me lembro a referência exata, eu não sei se é Marcos capítulo 1, versículo 35 ou 37, você pode procurar aí na sua Bíblia, mas lá vai dizer que Jesus, ele se levantava pela madrugada, ainda estando escuro, e saía de casa, ia para um lugar deserto e ali permanecia em oração na presença de Deus. Então nós podemos pegar essas coisas como exemplo para as nossas vidas e podemos pegar também esses detalhes do Antigo Testamento, assim como nós vimos aqui em Levítico capítulo 6, versículo 12, no qual todas as manhãs os sacerdotes deveriam colocar lenha no altar para que a chama não se apagasse. E existe uma ordem de Deus aqui, e está no versículo 13. O fogo vai arder continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. Ou seja, o fogo deve permanecer aceso continuamente e não deve ser apagado. Vocês se lembram das instruções do apóstolo Paulo? Uma delas está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orem sem cessar. Em outra carta, não me lembro qual é nem a referência, ele diz, orem continuamente. E também ele diz, não apaguem o espírito, ou seja, não cessem de orar, não deixem de ser fervorosos na sua busca com Deus. Não percam e nem diminuam a sua intensidade em sua busca diária com Deus. É sobre isso que estou falando aqui nessa reflexão de hoje. Não deixe de orar, não deixe de buscar. Não importa o que você esteja passando, não importa se você esteja fraco, se você esteja em uma situação de perseguição, de humilhação, de calúnia, se não estão te dando crédito. Talvez tem pessoas tentando te parar, fazendo coisas, seja de maneira direta ou indireta, para parar o seu processo, parar o seu projeto. Mas eu te digo uma coisa, prossiga em frente, não desista, persevere, porque o verdadeiro cristão que possui a verdadeira fé que vem de Deus, ele não para. Porque a fé que vem de Deus, aquela fé que ele coloca dentro de nós, essa fé produz perseverança. E a perseverança se consiste em não parar. Por isso, não pare. Ore todos os dias. Ore continuamente. Busque a Deus todos os dias. Leia e medite na palavra de Deus todos os dias. Jejue frequentemente. Não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E para finalizar, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças por mais um dia meditando e refletindo na palavra do Senhor. Nós te agradecemos e te glorificamos, meu Pai, por esse ensino, por essa revelação da Tua palavra para nós, a qual nos ensina a necessidade e a importância da oração. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor coloque em nós perseverança, que o Senhor aumente a nossa fé, aumente o nosso temor pelo Senhor, meu Pai.
Deus, nós te pedimos que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento espiritual e tira de nós toda cegueira, tudo aquilo que nos impede de enxergar a realidade das coisas espirituais, a seriedade das coisas espirituais. Pai, eu te peço, continua nos fortalecendo todos os dias. Continue, meu Pai, nos dando ânimo, motivação todos os dias para buscar ao Senhor. Eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, repreender todo o mal que tenta parar essa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor venha tirar da vida dela todo o empecilho, todo o impedimento que foi colocado, tudo aquilo que está dificultando e impedindo essa pessoa de permanecer na presença do Senhor, ou até mesmo iniciar um novo processo, um novo período, meu Pai, de busca pela Tua face, de intimidade com o Senhor, um propósito, meu Deus, de busca no Senhor, através da oração, através do jejum, através da leitura da Tua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor venha repreender todo o mal, meu Deus, que se levanta para tentar parar essa pessoa, que os anjos do Senhor estejam protegendo, guardando essa pessoa, livrando esta pessoa de todo o mal. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe a casa dessa pessoa, abençoe a vida dela, abençoe a família dela, abençoe, meu Deus, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, os pais, os parentes. Abençoe também, meu Pai, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Abençoe o ambiente que essa pessoa trabalha, o ambiente que ela vive, o lugar que ela está me ouvindo agora. Que o Senhor venha repreender toda contenda, todo mal, toda inimizade, toda divisão, toda inveja. Que o Senhor venha manifestar a Tua paz, a Tua alegria, que permaneça a Tua presença neste lugar, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe essa pessoa financeiramente, materialmente, que não falte a provisão financeira, que não falte a provisão material. Peço ao Senhor também que o Senhor venha abençoar essa pessoa com saúde, que o Senhor venha curar, meu Pai, toda enfermidade, toda doença, toda a dor. Que essa pessoa venha dar testemunho, meu Deus, do milagre do Senhor na vida dela, que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa e através da vida dessa pessoa. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe, meu Deus, todo aquele que está precisando de libertação, que está precisando de arrependimento, precisando de salvação. Que o Senhor venha trazer libertação para todo esse que está me ouvindo e que está precisando, e também para aqueles, meu Deus, que estão recebendo orações e intercessões pela vida desses que estão me ouvindo agora. Pai, nós te pedimos também perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Tira de nós, meu Pai, toda preguiça, todo desânimo, todo pensamento negativo contrário, pensamentos de medo, pessimismo e coisas negativas. E nós te agradecemos, meu Pai, por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo. E acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia meditando e refletindo na palavra do Senhor e também orando juntos. Fique à vontade para deixar os seus comentários e também os seus pedidos de oração. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações. Caso você deseje receber diariamente versículos bíblicos, devocionais diários e também os conteúdos que posto aqui nesse canal, se inscreva no meu novo canal no WhatsApp e o link vai estar na descrição ou fixado nos comentários. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.